Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos analisarmos aqui o gráfico do Bitcoin SV, tá? Eu venho falando sobre esse ativo, irei abordar alguns pontos aqui. O Bitcoin SV, para quem não sabe, ele já foi um ativo listado na Binance. Por algum motivo a Binance resolveu deslistar o Bitcoin SV. Bitcoin SV é um fork do Bitcoin Cash, tá? Então vamos aqui alguns pontos que eu acredito que são positivos em relação a esse ativo. É um ativo que não está sendo bem divulgado, né? Não fazem muitos vídeos do Bitcoin SV, porém é um ativo que está tendo um bom desempenho. Vamos lá, hoje o Bitcoin SV em real ele está custando 300,99, oscilando entre 298 e 300 reais. Nós temos aqui uma capitalização de mercado de 5,95 bi. Volume em 24 horas, nós sabemos que ele oscila todo o tempo. Nós temos aqui fornecimento total, 19,78 milhões. Fornecimento em circulação, nós temos em circulação fornecimento total do Bitcoin SV, 19,78 milhões. Então vamos lá. Mercado onde o Bitcoin SV está sendo ofertado. Nós temos várias corretoras, OKX, as que eu acredito que, quando nada, são as que eu conheço. OKX, que acredito que é OKEx, BitGet, KuCoin, Agate e as demais aqui nós temos 10 páginas de oferta de Bitcoin SV. Claro que são 10 porque, um exemplo, OKX está ofertando o Bitcoin SV no par USDT, no par Ethereum e por aí vai. Então tem várias ofertas aqui de Bitcoin SV. Mas o que me chama a atenção e onde eu quero sinalizar para vocês o ponto, o que eu acredito que é o positivo do Bitcoin SV é o gráfico, tá? Claro que o Bitcoin SV, pessoal, é um fork do Bitcoin Cash. Eu acredito que uma árvore, se ela dá maçã, ela tem que dar maçã todo o tempo. Não tem como você pegar um pé de maçã, né? Ela em um galho ela vai dar maçã, no outro vai dar abacaxi, no outro vai dar manga. Não pode. Então, se o Bitcoin Cash foi um fork do Bitcoin, eu acredito que é um produto bom. Se o Bitcoin SV é um fork do Bitcoin Cash, eu acredito que é um produto bom. Mas as pessoas acreditam assim, separaram o joio do trigo. Separaram Bitcoin Cash e deram duas oportunidades no passado. Quem quer ficar com Bitcoin Cash fica, quem quer ficar com Bitcoin fica. Optaram pelo Bitcoin. Mas não quer dizer que os demais são ruins, tá? Então o que é que acontece? Esse ativo ele não está tendo a ênfase, né, e a atenção que ele poderia ter e dar resultado no futuro. Eu irei colocar aqui em um tempo gráfico maior para diminuir a quantidade de ruídos. Então o primeiro ponto que eu quero abordar é essa linha de tendência de alta aqui, tá? No passado o Bitcoin Cash ele estava em um padrão, em um canal ascendente, onde ele estava testando um nível e fazendo topos e fundos ascendentes. Observem que eu estou formando o canal levando em consideração esses topos aqui, tá? O primeiro, o certo seria o segundo aqui, ó. E o segundo, olha onde ele veio. Então eu estou pegando esse nível de corpo. O primeiro, o segundo corpo e o terceiro, aqui nós temos níveis de sombra que eu irei falar também no futuro. Então, já marco aqui nível de sombra, é uma resistência na cor preta. E nível de sombra aqui é uma resistência em 494,05. Vamos lá. Tempo, Cláudio, que o Bitcoin Cash esteve em baixa, ou seja, lançamento 19 de novembro de 2018. Então já temos aqui a data. Topo histórico 12 de abril de 2021. Bom, subiu, todos estão enxergando topos e fundos ascendentes, padrão, buscou a máxima 457,99 dólares, corrigiu e buscou a mínima. Eu não gosto de trabalhar aqui com esse volume, porque ele só aparece depois que acontece. Se aparecesse antes, eu até que trabalharia com ele. Mas, olhem só. Mínima, 16,04. Observem que o Bitcoin SV, ele tem um nível de acumulação. Ele entra nesse canal exatamente. Foi quando fez a sombra. No dia 9 de maio de 2022 e acontece a fuga desse canal aqui, ó.
no dia 25 de dezembro de 2023. Aí ele busca uma máxima, claro, do canal que ele estava, buscou 127,57. É aqui que nós entramos, tá? Observem que quando ele toca nesse ponto aqui, ó, é um ponto de compra, de acumulação. Até esse nível aqui de resistência ainda é ponto de compra. E ele rompeu, fez uma máxima. Agora, por que me chamou a atenção esse movimento do Bitcoin SV? Quando ele bateu esse nível aqui, ó, tocou esse nível de 16,04, ele é referente àquela correção que o Bitcoin fez e buscou 15.400. Quando o Bitcoin bateu 15.400, ele buscou um alvo de 369%. É um desempenho excelente para o valor que o Bitcoin custa hoje. Porém, eu acredito que, pela lógica, o Bitcoin SV teria que ter subido no mínimo metade do que o Bitcoin subiu para eu dizer que ele teve um bom desempenho. Porque quando o Bitcoin chegou ao nível de 73.800, a grande maioria das altcoins tiveram um desempenho péssimo. Então não seria diferente com o Bitcoin SV. Só que não. Quando eu pego a ferramenta aqui, pego a mínima do Bitcoin SV aqui, ó, e puxo até a máxima, ela me diz que, referente àquela correção do Bitcoin, que ele chegou a 15.400, bateu 73.800 e buscou 369%, o Bitcoin Cash fez 656. Ou seja, a pergunta, por que esse ativo não é tão divulgado, já que está tendo um desempenho excelente? Ninguém sabe dizer, tá? Só não caiu no gosto de entusiastas, de libertários, de influenciadores para estar fazendo vídeo todo o tempo no Brasil, porque lá fora, né, os gringos continuam acreditando que o Bitcoin SV poderia subir 5 vezes mais. E eu vou além disso aí. Se o Bitcoin, a proposta das grandes empresas, quando eu falo grande empresa, não é entusiasmo de Bitcoin, eu estou falando de empresas a nível de BlackRock. Elas falam que a projeção do Bitcoin poderia ser 10 vezes mais o valor dele. Então, se o Bitcoin ele sobe 369, o Bitcoin SV sobe 656, no mínimo, esse ativo poderia valorizar 10 vezes ou, quem sabe, mais. Se o Bitcoin vai a 5, né, ou melhor, eles dizem que o Bitcoin irá valorizar a 10. Se vai a 10, esse aqui vai a 20, vai a 30. Porque o desempenho dele é melhor do que o Bitcoin, Cláudio? Não. Nós estamos falando aqui de preço. O Bitcoin, quando ele faz um desempenho de 369, é um desempenho excelente, porque o Bitcoin é um ativo pesado. Ele está custando hoje, 432 mil reais. O Bitcoin SV custa 300. Então, o desempenho de 566,02 é bem mais fácil de acontecer de um ativo custando 300 reais do que de um ativo custando 400 mil. Certo? Então nós precisamos entendermos isso. Ainda é um ativo leve e é um ativo que está trabalhando em zona de fundo, ou seja, esse nível que o Bitcoin Cash buscou, ou perdão, o Bitcoin SV buscou no passado, deixa eu só mostrar para vocês. Esse nível que ele buscou aqui, ó, no passado, 37,00, ele foi perdido, ele buscou 16,04, então era um ponto de compra e continua sendo, porque observem que mesmo estando acima, ele está em uma zona aqui, ó, onde o preço continua abaixo do seu lançamento em 2018, que foi aqui, ó, 19 de novembro de 2018, ele estava custando 37. Deixa eu sinalizar aqui para vocês, 37 dólares, certo? Hoje ele está no valor de 52. Está dentro de uma zona confortável aqui, ó. Essa zona de preço aqui, ó, desse suporte 16,04 caiu abaixo do preço de 2000 aqui, ó, e 18. Hoje ela está no mesmo preço que o Bitcoin SV custou, nós estamos em 2018. 6 anos atrás. Então observem que hoje o Bitcoin Cash ele está valendo o preço que ele já chegou ou estava valendo em 2018, ou seja, retrocedeu não, ele corrigiu a ponto de trazer o preço para o mesmo nível. Aí quando eu falo para as pessoas que as criptomoedas elas sempre voltam na estaca zero, as pessoas não acreditam. Ah, não existe, isso existe.
ela sempre toca o mesmo ponto que tocou no passado, no futuro ela acaba tocando. Aí diz, as oportunidades irão acabar, talvez, né? Porque mesmo que ele suba aqui, ó, e fique mais acima, no futuro ele volta, não aqui, mas volta em algum suporte que já testou no passado. Então observem que hoje o Bitcoin SV ele está dando uma oportunidade para quem faz hold inteligente. Cláudio, o que seria hold inteligente? É quando nós compramos aqui, sabemos que é um nível de baixa, nós calibramos stop, buscou topo, nós calibramos o stop gerenciando o risco. Pegou stop, nós pegamos aqui, ó. Um exemplo, aqui vocês investiram 10 mil. Subiu 656. Se pegar o stop, você não irá investir mais 10 mil. Você irá comprar aqui embaixo 10 mil mais o lucro de 656 no Bitcoin SV. E aí vocês vão juntando e fazendo um portfólio sólido. Por quê? Porque o seu capital passa a ser um capital ativo, onde ele está trabalhando para aumentar o seu portfólio. E essa estratégia ela funciona em qualquer altcoin. Basta vocês terem disciplina. E aí vamos lá, que eu tenho uma observação. O fato do Bitcoin SV estar em um fundo não quer dizer que qualquer ativo eu compraria no fundo. Por que eu estou analisando e sinalizando esse padrão de Bitcoin SV? Porque ele caiu abaixo do preço que ele entrou na plataforma em 2019 e permaneceu. Ele está mantendo esse preço. A moeda Dash, não falando mal e não querendo denegrir, quem defende Dash, me perdoe, ela chegou no seu fundo histórico e está fazendo isso aqui, ó, todo o tempo e não para. Isso aqui é perigoso porque o ativo poderia estar caminhando para a morte. Ah, Cláudio, mas se ela encontrar um fundo e voltar, ela precisa voltar e retestar o fundo de quando ela entrou. Então, por desempenho, isso aqui é negativo. Aqui poderia estar dando uma chance de acumulação. Eu não estou dizendo que no futuro ele não possa perder e cair mais, mas nós estamos aguardando é que ele rompa essa linha aqui, ó, de raio horizontal para nós entrarmos e quem sabe fazermos, quem sabe aqui conseguir um lucro de, sei lá, 130%, 140%, que seria aqui, ó. Aqui 120%, tá? Porque ele já estaria rompendo essa zona aqui. Aí vocês fazem um cálculo. Bom, se eu colocar 10 mil aqui para pegar 120,80, 0,8 vale a pena? 0,08 vale a pena? Vale, eu entro. Aí se eu quiser colocar 500 reais, 1.000. Aí se eu quiser acumular Bitcoin SV aqui e no futuro ter 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 unidades, vale a pena? Vale, porque caso vocês não saibam, o Bitcoin SV ele também é uma moeda que é minerável. Os caras estão em pool de mineração, minerando esse ativo. Como o Bitcoin subiu, foi a 432 mil reais, fica caro minerar Bitcoin devido ao custo de energia, tanto que estão desenvolvendo novos processos aí de mineração. Porém, o que acontece? A dificuldade da rede aumenta, porque o preço está subindo. Então, se vocês analisarem, tem mineradores apontando as mineradoras para o Bitcoin SV, porque ele está em um padrão que ele esteve no passado, em 2018. E se eles mineram aqui e esse troço rompe, de cara já dá aqui 120,08. Então, muitos mineradores operam na estratégia da análise técnica. Bom, eu opero em fundo, quando valorizar, nós teremos resultado. Por quê? Eu acredito que a dificuldade é bem menor. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu acredito que pelo preço e o Bitcoin SV, a dificuldade da mineração é bem menor. Porém, os caras focam no Bitcoin devido ao seu valor de mercado, mas eu iria focar nisso aqui, tanto no trader quanto na mineração do Bitcoin SV. Mas vamos lá, tá, pessoal? Isso aqui é só uma análise, não é dica de investimento. Quem se sentir confortável para operar, simplesmente entra e analisa aqui possíveis alvos para serem buscados. Claro que não vai subir de uma só vez, não vai subir do dia para a noite, mas nós precisamos analisarmos o seguinte aqui. Como teve uma projeção e uma retração proporcional à projeção, eu quero saber agora qual é a projeção proporcional à retração, que seria aqui, ó. 16,04. A teoria diz que ele tende a buscar 50% e 61 ponto de FIBA. Então, o primeiro alvo seria esse, 23,6, buscando 122, tá? Resistência aqui porque é na cor preta.
Nós temos mais um nível aqui para buscar em 185,44 dólares, 50% de FIBO, 238,27 dólares e 61,8 em 292,78. Eu irei sinalizar aqui porque sempre o gráfico ele busca a expansão de 100% de FIBO nas criptomoedas. Por quê? Devido à sua volatilidade que é muito alta. Depois que começa a corrida de touro, aí o mercado consegue romper e entra em um padrão ascendente, chama a atenção de investidores, eles começam a entrar e às vezes o ativo busca todos os seus alvos. Então, rompendo aqui, o nosso alvo seria proporcional a essa correção até esse nível de 16,04, 402,68%. É um bom alvo para se buscar, tá? Claro que se tudo der certo, ele buscaria aqui, ó, 100% de expansão. Então, estou sinalizando para vocês hoje o Bitcoin SV. É um ativo não tão divulgado, tá? As pessoas não falam muito dele porque já foi o fork do Bitcoin Cash. Eu já analisei Bitcoin Cash no nosso grupo VIP, tá? E hoje eu estou sinalizando para vocês que esse ativo está em um ponto bacana aí para, quem sabe, acumular ou conseguir juntar algumas unidades desse ativo. Agora com hold inteligente. Comprei no fundo, bateu 120 calibre stop. Se cair e for o caso, eu recompro tudo ou dobro no fundo. É sempre com essa estratégia que nós crescemos rápido nesse mercado. Isso vale para qualquer criptoativo. Como eu falei, se perder o fundo histórico e continuar caindo, aí já chama atenção que poderia ser um ativo caminhando para a morte. No caso do Bitcoin SV, ele está andando em acumulação, está sendo ofertado por algumas corretoras e está sendo minerado por algumas empresas de mineração. Se eles estão minerando, eu acredito que eles têm uma esperança que o Bitcoin SV ainda recupere. Investidores americanos aí, eles falam que o Bitcoin SV poderia valorizar 5 vezes. Eu ainda acredito que valoriza mais, tá? Eu só não dou garantias porque eu não trabalho dando garantias. Eu sou um analista que eu analiso, eu sou neutro, mostro as probabilidades e quem decide se compra ou não é você. Só que no futuro, quando eu voltar com a análise, eu vou mostrar os alvos que buscou. E aí você não pode dizer, esse cara não me avisou, né? Porque já aconteceu das pessoas falarem, Cláudio, você não dá o norte para nós ganharmos. Se você quiser melhor do que isso aqui, não é arrogância, não é prepotência que eu estou falando, é mindset. Só se você me passar a sua senha da Binance para eu entrar para você. Porque eu já desenhei aqui, ó. Eu falo você, pessoal, no geral, tá? Tem pessoas que falam, as pessoas querem assim, ó, que eu assumo o risco delas. Olha, comprem logo Bitcoin SV, porque no futuro irá valorizar 10, 20, 30 vezes e quem não comprar vai ficar para trás e só voltando na máquina do tempo. Isso é coisa de libertário, eu não faço isso. Porque eu não consigo prever o tempo e se você entrar e perder, eu não vou te ressarcir. Então, o que fugir dessa análise que eu fiz aqui, ó, compra agora ou compra amanhã, não condiz com o meu caráter. Tá bom? Então, no futuro, quando eu voltar com isso aqui, você vai colocar lá no comentário embaixo. Poxa, esse cara me avisou e eu estava atento e comprei. E se não comprou, ele me avisou, eu não comprei porque simplesmente eu estava focado em outra coisa. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Se não faz parte do nosso grupo Free, o grupo do Telegram, onde eu passo análise, troco feedback, venha fazer parte, que quando eu não tenho tempo, não dá para fazer um vídeo no YouTube, eu coloco lá no nosso grupo Free, tá? Então venha fazer parte, se inscreva, deixa o seu comentário. Se ainda não tem um cadastro na corretora Gate, eu estou deixando o link aí na descrição. Se você quiser se inscrever através do meu link, eu agradeço, fique à vontade. Se não, não tem problema. Abre a corretora Gate, faz um cadastro, opera tranquilo, busca Bitcoin SV. Lá é o berço das meme coins. Eu opero a Gate desde 2017, 18. Já existia a Gate, só mudou o logo, né, da empresa. Era vermelho, mas o token continua com aquele logo antigo. Então, quem tiver interesse, faz um cadastro, porque quando eu tiver condição aqui na tela e tempo, eu irei falar de ativos que estão na Gate, que estão na Coinbase, e eu pretendo falar muito tanto de meme coins, que temos muitas lá na Gate. Vou fazer análise de algumas meme coins e eu gostaria que você recebesse esse alerta dessa análise. Então,
ativa o sininho aí, se inscreva, porque futuramente você irá receber todos os vídeos que eu postar, tá bom? No mais, agradeço a atenção e vamos aguardar a próxima análise.